gravar isso que eu acho que é importante aqui. Há um tempo atrás, gente, né, às vezes as minhas aulas coincidiam com os dias do Oséias, e aí teve uma época que, assim, logo quando eu entrei lá na FANS, né, assim, a gente falava muito sobre isso, sabe? Sobre essa questão de documentos, porque parece que ele tinha acabado de fazer um curso, então ele me ajudou muito para eu entender essas mudanças que estavam acontecendo. Isso deve ter sido em 2018. Eu me perdi, gente. Eu não sei nem quando que eu entrei lá, mas eu já estou meio, né? Esse ano deixou a gente meio voada. Mas aí é uma coisa muito engraçada que eu até comentei com vocês, né, na semana passada, assim, porque surgem essas resoluções para nos ajudar, só que a gente tem um hábito muito ruim, porque a gente não pesquisa, né? A gente não entra no site do CFP e mesmo do CRP ele manda aqui, né, o jornalzinho né, com as notificações e tudo mais, e eu dou uma folheada, mas assim, muito sinceramente, assim, eu não estou com tempo de abrir, eu pego só aquilo que me interessa, sabe? Então, no que diz respeito à supervisão de estágio, o que fala sobre as aulas, sobre teste. Então, quanto a isso, eu estou vendo muita coisa. Mas, assim, eles continuam trabalhando, né? E aí, às vezes, você perde informações que são que facilitam a nossa vida, né? E que a gente não tem hábito de pesquisar mesmo, né? Então, tanto que quando eu peguei a cartilha, eu enviei já esse material para vocês, não enviei, gente? Sim, Os sim. dois, né? Quando eu Os peguei dois. a cartilha, né? A cartilha, você vê que ela, assim, ela tá enxuta, né? Resumido, né? Uhum. Mas aí, o que acontece? Eu fui pesquisar, porque eu falei assim, gente, não, isso que tá aqui tá moleza demais, assim. Não no sentido de estar fácil para vocês, entendeu? Mas de que eu achei que não estava esclarecendo essas mudanças dos documentos, entende? Parecia que estava muito igual às resoluções anteriores, né? Mas você que não viu a do CRC, minha filha, no Pior Brasil, você ainda, tem. né? Nossa Senhora, é todo dia. Não, eu imagino. É meia-noite. Eu Com a vou te pandemia, contar. então, as medidas provisórias era meia-noite, estava cochilando e eles batiam lá na cabecinha da gente, que no outro dia, Eu vou te tudo contar que mudou. essa profissão de vocês, olha, é admirável, porque eu me entendo lufas, eu fico maluquinha, assim, nossa senhora, até aquelas assim, até vou tirar umas dúvidas depois com você, se me permite, sabe? Porque é uma loucura, né? E aí, mas eu acho que é isso, vocês ainda têm, assim, como acontece o tempo todo, vocês têm o hábito de verificar. E a gente é o contrário, entendeu? Porque as resoluções demoram a sair. Aí, quando elas Mas saem, tem, uma enxurrada de mudanças, assim, sabe? É complicado isso, assim. Se vocês lerem, vocês vão entender. Mas, por exemplo, a questão do relatório, eu achei importante, porque assim, tipo, vocês estão aqui, vocês estão ouvindo, e eu espero que vocês anotem. Isso é uma coisa que não está aqui, né? Porque a resolução saiu antes da pandemia. Pós-pandemia, foi uma exigência que não está em documento nenhum. Eu procurei, tá? tem Isso aquela cartilha, né? Aquela que você passou para a gente no tem, último agora. mas essa exigência da transcrição literal dos atendimentos, quem não participou das reuniões ou da maioria delas, muita gente ficou em dúvida, né? Se poderia ser só um relato mesmo, né? Mais simples, ou a transcrição literal, né? E aí, na hora que os alunos se tocaram disso, que eu fui explicar para eles, né, na semana passada ou retrasada, né, porque assim, hoje é o oitavo, amanhã é o 10º período. No oitavo, uma aluna fez, né, um modelo, né, com todos os itens que eu estava falando aqui, porque eu falei para ele, gente, eu não tenho condições de colocar isso no papel.
Então eu fui explicando item por item e ela colocou no papel. E aí eu só passei para o 10º período com as adequações, né, falei para eles: "Agora vocês vão adequar, né, aos atendimentos psicoterápicos", enfim. Aí que eles entenderam o que é que eu estava pedindo e por que que eu tinha sugerido que gravassem, porque não é para divulgar, não é para, era só para facilitar a transcrição, porque tem programas na internet que você pode usar para transcrever, né, e assim, a identidade da pessoa vai ser omitida, obviamente, né, então tem todo o mesmo rigor, mas ao mesmo tempo, né, as meninas falavam assim: "Mas no outro estágio eu não precisei fazer isso", eu falei assim: "Gente, vocês não estão entendendo, isso não está em lugar nenhum". Isso foi por conta da pandemia que mudou toda a estrutura de um documento que tem que ser arquivado para valer as 320 horas que vocês têm de estágio. Se eu não registrar isso, né, e aí na verdade quem registra sou eu, com o meu nome, né, com o meu CRP, com o meu registro profissional, elas não se formam, porque aí fica como se elas não tivessem cumprido a carga horária, porque quando o CFP liberou o estágio, já não seria possível cumprir, entendeu? A carga horária necessária de estágio. Então, eu pesei a mão aonde? No relatório, tá? Não de sacanagem, entendeu? Não para dar trabalho para vocês, que eu acho que é isso que assim que às vezes os alunos não entendem, né? A gente não faz isso para prejudicar ninguém. A gente faz para adequar, exatamente para facilitar a vida de vocês não ficarem devendo horas depois, entendeu? Ou ter que ficar fazendo 200 trabalhos para entregar. Imagina se eu tivesse pedido uma APS por cada dia do mês que eu tinha com a aula com vocês. O 6º período ia me matar, porque eles têm aula comigo 2 dias, né? Sendo que um semestre para a gente, uma etapa da gente aqui, está durando o quê? 2, 3 semanas. É humanamente impossível. Eu sei o quanto que vocês estão cansados, né? Então eu acho que assim foi usado o bom senso, né? Pelo menos o meu. Foi assim que eu entendi. Né? Então se cobra de um lado, mas ao mesmo tempo eu estou facilitando no sentido de ninguém vai ser reprovado ou ficar devendo horas de estágio e não vai poder colar grau por minha causa, entendeu? Né? Então é difícil isso, né? É difícil a gente acompanhar essas coisas. Se eu não tivesse me comprometido mesmo a pesquisar e investigar isso, com certeza, provavelmente muita gente acabaria devendo horas de estágio, né? Teve uma menina que infelizmente ela estava de licença e semestre passado o estágio não foi liberado, né? Nenhum estágio foi liberado. Então ela vai ficar devendo horas, ela não vai poder colar. Não foi culpa dela, mas não é culpa da instituição também, né? Não é culpa de quem estava supervisionando, seria eu e o Oséias, a gente teve que encerrar. Enfim, tudo mudou, né? E aí sobrou para quem? Eu fui dar notícia para ela, ela não ficou muito feliz, mas eu falei assim, gente, né, você vai ter que cumprir no primeiro semestre do ano que vem, a gente dá um jeito de você cumprir para poder colar no meio do ano, né? Enviar toda a documentação necessária. Então, vamos lá, gente. Aí, depois da finalidade, então, descrição da razão, motivo do pedido. Isso aqui, ó, eu parei aqui, gente, olha, no número 3, então, né, o nome do solicitante. Isso aqui é importante, gente, porque olha só, identificação de quem solicitou o documento, especificando se a solicitação foi realizada pelo Poder Judiciário, que é o que pode hoje solicitar mesmo, por empresas, aí já é um trabalho diferente, né? Instituições públicas ou privadas, ou pelo próprio usuário do processo de trabalho prestado ou por outros interessados. Porém, nesse quesito aqui, né, do usuário pedir um relatório, a gente tem que ver bem
qual é a finalidade, né? Então, está aqui no número 4, descrição da razão ou motivo do pedido. Nome do autor, né? Então, identificação do nome completo, ou nome social completo do psicólogo responsável pela construção do documento, com a respectiva inscrição do Conselho Regional de Psicologia. Ou seja, é a gente que vai responder, né, para onde quer que vai esse documento, a responsabilidade é inteiramente nossa. A descrição da demanda, que é o que eu acho um dos itens mais importantes aqui. Então, nesse item, o psicólogo, né, autor do documento, deve descrever as informações sobre o que motivou a busca pelo processo de trabalho prestado, indicando quem forneceu as informações e as demandas que levaram à solicitação do documento. Tá? Então, não é qualquer pessoa que pode, né, pedir um relatório aleatoriamente, porque deu na cabeça dela. Tá? A descrição da demanda constitui requisito indispensável e deverá apresentar o raciocínio técnico-científico que justificará procedimentos utilizados conforme o parágrafo 4º desse artigo. Então, no procedimento, nesse item, o psicólogo do relatório deve apresentar o raciocínio técnico-científico que justifica o processo de trabalho utilizado na prestação do serviço e os recursos técnicos-científicos utilizados, especificando o referencial teórico-metodológico que fundamentou suas análises, interpretações e conclusões. Isso aqui tem nos primeiros slides que eu mandei para vocês, tá? Cumpre ao psicólogo, autor do relatório, citar as pessoas ouvidas no processo de trabalho desenvolvido, as informações objetivas, o número de encontros e o tempo de duração do processo realizado. Por exemplo, se você vai produzir um relatório de uma criança, então você vai chamar pai, você vai chamar mãe, você vai chamar, os pais são separados, padrasto, madrasta, se não tem um outro companheiro, o cuidador. Geralmente você vai pedir algum material para a escola, se ela é acompanhada por algum outro profissional, então é importante que seja também, que a gente tenha, né, a descrição do que é, de que tipo de serviço é prestado e com que objetivo, enfim. Então, tudo isso consta nesse relatório, tá? E os procedimentos adotados devem ser pertinentes à complexidade que está sendo demandado. Então, obviamente, aquilo que eu estou falando, né? Então, se for alguma coisa simples, né? Você pode usar uma entrevista e, né, um relatório bem, por exemplo, né, essa a professora que eu falei para vocês, né, a diretora da escola, ela só precisou, eu fiz um relatório, né, para o psiquiatra, porque fui eu que encaminhei, então foi um encaminhamento, na verdade, para adiantar já as minhas questões. Na verdade, eu queria que ele me respondesse algumas questões, eu tinha algumas dúvidas com relação, como eu disse para vocês, à medicação que estava sendo utilizada e a um diagnóstico que era a minha suspeita, tá? E a gente trabalha tão bem que ela me contou que ele só leu o relatório depois do atendimento e o diagnóstico dele bateu com o meu, né? Então ele falou assim, nossa, o que eu achei super bacana, assim, que eu fiquei muito feliz, claro, né? Que ele fala assim, nossa, o seu diagnóstico não é para qualquer médico. Tipo, assim, seria muito difícil te diagnosticar com, né? Ela, na verdade, ela tem um toque, né? Seria muitíssimo difícil de diagnosticar. Quando ele abriu não foi bem um relatório, né? Esse encaminhamento, eu coloquei lá como uma hipótese diagnóstica o toque. Tá? Então, a gente tem essa como é que se fala? Afinidade, né? Técnico, metodológica, sei lá, né? E aí ele consegue explicar de uma maneira mais adequada do que eu toda a parte química, fisiológica, enfim, né? Ele gosta muito de desenhar, então ela falou que ele fez lá os desenhos para ela.
enfim. Então isso é muito importante, a gente está sempre em contato com os outros profissionais, até para a gente poder decidir que tipo de procedimento que a gente vai usar, né. O que é importante, o que é interessante para a gente usar ali, né. Às vezes uma entrevista, então, de uma pessoa que seja capacitada, pode resolver desculpa gente, pode, ser muito mais interessante do que você, por exemplo, né, o que acontece muito, você fala assim: "Preciso de um relatório", aí você, encaminha para um profissional, uma psicóloga, que vai, te cobrar uma fortuna para aplicar 200 testes, tá, e não vai te dar resultado nenhum, né. Ou vai te dar, na conclusão dela, que eu vou falar aqui daqui a pouquinho, ou inconclusivo, ou algo muito abstrato, que você, às vezes, não identifica, enfim. Então tem uma série de questões que são, que estão envolvidas nesse processo, né. Então, repito, quanto mais informações a gente tiver, sempre, eh é mais interessante, mesmo que esse processo dure um pouquinho mais, né, do que o esperado, tá. Bom, na análise, né, no quinto item aqui, então, deve constar de forma descritiva, narrativa e analítica, as principais características e evolução do trabalho realizado, baseando-se em um pensamento sistêmico sobre os dados colhidos e as situações relacionadas à demanda que envolve o processo de atendimento ou acolhimento, sem que isso corresponda a uma descrição literal das sessões, atendimento ou acolhimento, salvo quando tal descrição se justificar tecnicamente. Então, a justificativa minha que eu falei lá, né, de eu ter um acompanhamento mais rigoroso, né, das sessões que os alunos tiveram. E nesse caso aqui, o que está falando, né? É, que esses dados, né, essas situações, eh, às vezes uma coisa que passa batido, né, por exemplo, a pessoa perdeu um ente querido, né, a criança perdeu um ente querido, e aí às vezes os pais acham que ela conseguiu, vou usar uma palavra até que nem é muito, né, elaborar mesmo, né, ou identificar aquele luto, né, o quanto que ela está sofrendo, e aí ela vai externalizar isso de outras maneiras, às vezes, com uma queda de rendimento muito grande na escola, às vezes com uma agressividade, né, exacerbada. Então existe uma série de itens aí que são importantes a gente investigar, e que sabe quando a pessoa nem pensa naquilo, às vezes os pais são super cuidadosos, super prestam atenção, mas nem era uma pessoa tão próxima assim, mas a criança sentiu, né. Então, isso precisa ser, levado em consideração como uma informação ali importante e significativa para essa análise, tá. Ou até mesmo a falta desse sentimento, né, Denise? Exatamente, exatamente, né. Sabe aquela coisa de tipo, a criança não tem muito acesso, né, ela não é muito, incentivada a externalizar, né, esses sentimentos, então ela já ainda não sabe identificar, e ela não é incentivada a externalizar, o que que vai acontecer com ela, né? Então ela vai, de algum jeito isso vai, transbordar, né, ou vai vazar ali, sabe? Porque ela precisa colocar aquilo para fora, né? Com a gente acontece isso, né? Às vezes a gente está com uma questão, que para o outro pode ser uma bobagem, assim, mas você fica com aquilo na cabeça e remoendo aquilo e, né, ao invés de enfrentar, né, uma coisa que eu sempre falo muito para os meus pacientes, assim, né, o enfrentamento, eh, ainda que com dor, né, ainda que com sofrimento, ele costuma ser a melhor estratégia mesmo, né. Então ninguém diz que é um processo fácil, mas através dele a gente consegue identificar outras questões ou até, colocar aquela situação do tamanho que ela é, né, então fazer uma avaliação mais realista daquela situação.
tá? Quando a gente faz, né, essa análise aqui, é um pouco disso, a gente colocar aquela situação do tamanho que ela é para aquela pessoa, né? Que isso foi o vizinho de fulano de tal que mudou, mas para ela era um vizinho super importante, né? Era uma referência, era a pessoa que era o senhorzinho que ela dava bom dia todo dia que ela ia para a escola, né? E aí ela perde essa referência e ela não sabe externalizar aquilo, né? Falar, que bobagem, deixa isso para lá. Não, tá? Então, isso é importante a gente pensar mesmo dessa forma sistêmica aqui. Mais uma vez, né, fundamentar teórica e tecnicamente, somente deve ser relatado o que for necessário para responder à demanda, tal qual disposto no Código de Ética Profissional. Por isso que eu falei que é importante, uma das informações mais importantes é a demanda. O que está se pedindo nesse relatório? Tá? Mas eu identifiquei uma outra... Não é para colocar, não foi pedido isso. Tá? E isso pode trazer consequências para a gente também, né? No sentido de um questionamento, enfim. É vedado ao psicólogo fazer constar no documento afirmações de qualquer ordem sem identificação da fonte de informação ou sem a devida sustentação em fatos e ou teorias. Então, assim, a pessoa tem isso, ou ela é isso. Não. De preferência, são hipóteses, né? A menos que você tenha toda essa fundamentação aí, né? Essa sustentação de algum fato, né? Ou de uma teoria. Aí eu posso usar aí como exemplo, por exemplo, uma questão de automutilação, né? As crianças, né, os adolescentes, assim, eles são muito espertos, né? A gente acha que a automutilação acontece só quando você corta o braço. Não! Eles cortam na parte interna da coxa, assim, logo perto da virilha, que é um lugar que não aparece muito. Lugares, né? Hoje as meninas usam blusa curtinha, então, né? É onde a calcinha cobre, se corta ali, tá? Então tem vários lugares assim que é a mesma coisa se você for trabalhar com uma pessoa que é um adicto, né? Um dependente químico, que a gente escuta falar, né? Que usa drogas injetáveis e aplica entre os dedos, né, do pé, para não aparecer, né? Às vezes ele tem uma vida, ele consegue manter uma vida razoavelmente produtiva, né? Continuar trabalhando e tudo mais, e aí ele usa essas drogas e ele injeta né, entre os dedos do pé, porque não dá para ver. Na cara da Patrícia. Sabia disso, não? É. Pois é. Outra Eu não coisa, né? sabia. Oi? Não sabia. Transtorno alimentar também, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, assim, tem vários truques, né? Vários truques que eles acabam aprendendo, né? Para esconder mesmo, né? A bulimia ou anorexia, enfim. Né? Você vê que a pessoa está perdendo peso e tudo mais, mas ela tem várias estratégias ali, né? Então, tudo isso pode constar de um relatório, mas tem que ser sustentado, né? Você tem que provar isso de alguma maneira. E a linguagem deve ser objetiva e precisa, especialmente quando se referir a informações de natureza subjetiva, né? Que são essas questões que eu estou falando, né? Como é que eu vou falar assim, a criança mudou de comportamento porque ela está em sofrimento? Isso é totalmente subjetivo, né? Você tem que basear isso em alguma coisa, tá? Sustentar mesmo, né? A palavra sustentação eu acho que é a mais
É até melhor do que embasamento teórico, né? Porque às vezes você enche de teoria ali e não diz nada, né? Então você tem que sustentar mesmo aquela sua hipótese. E a conclusão, gente, que eu acho que na verdade, o item mais perigoso, né, da produção dos documentos, né? É que nesse item, então, o psicólogo do relatório deve descrever suas conclusões a partir do que foi relatado na análise, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Muitas vezes, no decorrer desse processo, eu já falei isso nos outros documentos, né, que eu já falei anteriormente, é um processo contínuo, como a gente vem falando desde o primeiro dia de aula desse semestre, tá? Então, a avaliação psicológica, ela é feita continuamente. Coisas acontecem, tá? E isso pode se modificar, tá? Então, aquela primeira hipótese, ela pode ser totalmente modificada se você conseguir observar alguma mudança ali muito explícita, ou se você, por exemplo, isso que eu estou falando, né, da automutilação, de repente a menina deixa escapar ali que ela tem, né, esse hábito de se automutilar. Como é que você vai saber, né? Então, se ela não te contar, às vezes, sei lá, usa hoje não nem usa muito, né, calça muito baixa, assim, ou você tem que observar muito bem, sabe? O short sobe, você vê que ela tem marcas na parte interna da coxa. O que eu mais pego é isso, parte interna da coxa, por incrível que O pareça. problema é que o profissional tem essa maldade, né? Mas assim, igual a gente que é pai, mãe, você não está atinado para isso, né? Você não imagina, né? Porque os pais são os últimos a saber, né? Infelizmente é. E eles sabem até o que é que os pais observam ou não, né? Então, assim, às vezes eles estão pedindo ajuda, né? Mas, ao mesmo tempo, a necessidade de cessar aquele sofrimento que ela não consegue identificar, né? Que ela não consegue localizar, né? Ainda é mais forte, né? Então é aquela coisa, aquela brincadeira de esconde-esconde, né? Eu quero que você saiba que eu estou sofrendo, mas ao mesmo tempo eu não posso te mostrar que eu estou sofrendo, né? Porque como que eu vou te Denise, explicar? Oi? eu conheci uma menina de 15 anos, ela tem o antebraço todo cortado dos dois lados. Aí eu fui conversando com ela e perguntando por que chegou a fazer isso. Ela é negra, ela disse que sofria bullying na escola e que achava que a mãe dela não amava ela. E ela falou que foi uma fase muito rebelde da vida dela, que ela aprontava muito. Acho que chegou a usar até drogas. E aí eu conversando com ela, diz ela que achava que a mãe não amava ela. Então ela fazia aquilo para ver se ela tinha um amor da mãe. O que eu entendi nesse amor de mãe? Eu acho que a mãe dela é uma pessoa que deixa correr frouxo, fazer o que quer. Parece que ela queria que chamasse a atenção dela, colocasse castigo, desse uma briga com ela, sabe? Aham, E ela não tinha isso da mãe. é, Eu fiquei assim impressionada com a história dela. é difícil porque, assim, é, essa é a percepção dela, né? E que às vezes a mãe não tinha esse tipo de comportamento, talvez é porque ela não aprendeu, né? A cobrar, ou às vezes até por achar que, tipo, nossa, se eu brigar com ela, eu vou perder minha filha, Vai ficar pior, né? né? Se eu cobrar qualquer coisa dela, ela vai, né, como se ela escapasse, né? Aí que ela vai mesmo se envolver com drogas e tudo mais. Então, essa é a grande questão, né? Tá vendo por que a gente sempre tem que trazer hipóteses e não certezas, né? E isso precisa ser muito investigado, porque nós somos humanos, né? E aí, se você escuta uma descrição dessa menina, automaticamente você já vai julgar essa mãe, né? O julgamento está muito presente na gente,
sabe? Isso é uma coisa que é engraçado, né? A gente também tem aquela síndrome de Deus, né? De que a gente manda em tudo, que a gente sabe tudo e que a gente super entende aquela pessoa. E não, a gente não está ali, a gente não sabe as respostas de tudo. E às vezes não tem resposta, né? Verdade. Então, essa é a grande dificuldade, né? Então, olha que loucura, né? Você coloca um relatório ali, de repente você compromete a vida de uma pessoa inteira, né? Porque você não conseguiu, porque você julgou o outro, né? E não compreendeu a situação de uma maneira mais realista, né? Você colocou ali a sua subjetividade, né? Essa imparcialidade é que é um treino, gente, é um treino diário, sabe? É por isso que eu falo que, assim, às vezes eu sou muito a favor da pessoa que não tem empatia pelo paciente que chega, ela fala assim, olha, eu não me sinto em condições de te atender e encaminhar para outra pessoa, sabe? Eu acho que isso é muito, muito honesto Mais honesta, é. com a gente, sabe? Porque senão a gente paga um preço muito alto também, né? Há pouco tempo atrás, assim, eu não sei se eu comentei isso com vocês, que chegou uma moça para mim, assim, que eu demorei assim, uns 10 dias para decidir se eu continuaria atendendo ou não, sabe? E, e eu vou falar a verdade para vocês, assim, eu continuei, mas a minha vontade, na verdade, eu comprovei a minha hipótese e eu estou prestes a encaminhar, sabe? Isso está sendo muito trabalhado, né? Eu já fiz isso outras vezes, eu não tenho problema com relação a isso, mas porque realmente é algo que me afeta, né? Que me incomoda. Então, Chega a ser sofrido para você? vamos pensar assim, eu vou usar uma linguagem senso comum, tá? E por favor, não entendam como um julgamento, eu tenho dados para isso, tá? Eu não vou falar aqui uma hipótese diagnóstica, eu vou dizer que ela tem comportamentos assim que para um leigo seria uma falha de caráter, tá? E, ela tem uma outra coisa que me incomoda demais e que isso eu até consigo resolver com uma certa facilidade, porque ela se vitimiza, né? Eu posso falar, a hipótese diagnóstica é de que ela seja borderline, eu já atendi N borderlines, eu não tenho problema com relação ao diagnóstico em si, mas ao comportamento dessa pessoa, né? Especificamente, assim, ao que ela faz, né? O uso que ela faz, as estratégias que ela usa. E isso tem me incomodado bastante, né? Bastante mesmo. Então, não sei se vale a pena, sabe? Eu acho que também a gente, como a gente está vivendo nessa confusão toda, né? E estamos todos muito cansados e com os nossos sentimentos muito aflorados também, isso acaba que potencializa, entendeu? Então acaba sendo mais difícil para mim, né? Construir uma relação, né? Empática, é, sem sem pensar muito nesse julgamento, entendeu? Né? Que a gente vê isso muito, né? O borderline é uma pessoa muito manipuladora, né? Ele não é fácil, não. Mas, como eu falei, se fosse esse o único problema, estava fácil, né? Infelizmente não é, né? São os comportamentos que realmente eu acho que acabam complicando a minha vida aqui, né? Gente, essas aulas estão passando muito rápido e eu estou achando ótimo, porque a gente está tendo discussões muito produtivas e fazendo uso de um instrumento que eu nem gosto muito, que eu não gosto muito de trabalhar com texto, não, mas eu vou encerrar aqui para a gente começar o próximo, tá bom? Vou salvar aqui esse vídeo.
E já volto aqui para a gente fazer o nosso último bloco. Só um minuto, tá?